Arrocha, meus amigos! Que Deus abençoe a segunda-feira de vocês. Eu estou aqui com muita atenção no trânsito. O trânsito é perigoso. Ou seja, os motoristas que estão no meio do trânsito. É muita chuva. Lá vai um cara passando ali em cima da passarela. E passou um doido de moto aqui voado. Só desejo paz e alegria na vida dele. Eita, aqui, ó. É muita alegria, que Deus abençoe a segunda-feira de todos, em nome de Jesus! Vou pegar aqui da Ponta Negra. Olha o carrão passando aí, meus amigos, que é perigoso demais, que a Deus nos conceda. Pegue água! Ai! Cama!